Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando aqui para fazer algo diferente que eu nunca fiz, né? Eu sempre passo aqui para trazer uma palavra ou então para poder convidar para o chá de mulheres, né? Que tá chegando, dia 25 de novembro. Estamos aí com o último encontro do ano, mas dessa vez Deus me tocou fazer algo diferente. Compartilhar com vocês a minha história, o meu testemunho. E eu sabia que esse dia ia chegar, mas tudo tem a hora do Senhor, né? Tudo tem o tempo certo de Deus da gente falar. E o Senhor me incomodou a compartilhar, né? A minha história. E hoje eu vou falar de mim, né? Quem é a Paula, que faz os encontros de mulheres. Eu sou de São João del Rei, moro aqui em Belo Horizonte há 23 anos. Vim pra cá quando eu casei. E a minha história, né, não é diferente de muita gente, mas eu sou caçula de uma família de 9 filhos e a minha mãe criou a gente praticamente sozinha. Meu pai, quando eu nasci, o meu pai saiu de casa, depois ele voltou, então eu não tive um histórico familiar muito legal. E cresci, né, no meio de uns momentos muito difíceis que minha mãe enfrentava, mudanças, situações, né, dentro da casa que a gente, quando criança, a gente absorve muitas coisas, né? E a ausência que eu tive do meu pai foi algo que marcou muito a minha vida. Mas a bondade do Senhor me alcançou. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque hoje, para estar ministrando para as mulheres, eu passei por vários processos na minha vida de cura emocional, né, de restauração da minha alma. E hoje, né, para a glória do Senhor, a gente está com esse trabalho com as mulheres, que, né, o próprio nome que Deus deu para o ministério chama Cura-me. Então, o Senhor começou a me curar das minhas ausências, das minhas dificuldades, dos meus traumas, né? A nossa vida é um processo. E quando Deus me deu esse nome, né? Há uns 2 anos atrás, eu estava num propósito de jejum e o Senhor trouxe esse nome, Cura-me, mas eu não entendi ainda o que era. E o nome do Ministério das Mulheres, né, que nós temos hoje, né, já tem mais de 5 anos, mas há 2 anos que ele é mensalmente, todo último sábado do mês, né, Deus nos deu a direção que o nome do ministério seria Cura-me. E cura-me porque tem tudo a ver com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu ainda vivo, né, porque a gente sempre está sendo curado. Todos os dias da nossa vida, Deus vai trabalhando em nós, nos lapidando, nos curando. E então, voltando a falar, né, eu sou de São João del Rei, nasci, né, e cresci lá. E desde bem nova, assim, após a separação dos meus pais, eu já comecei a viver muita crise na minha adolescência. A ausência, né, como eu disse, da presença dele, nunca tive a presença dele para nada, absolutamente nada. E foram os meus irmãos que praticamente me criaram, né, junto com a minha mãe. Mas a ausência dele me trouxe muitos prejuízos emocionais. E eu vou começar falando para vocês de um deles, né, que acontece com quase toda menina que não tem o pai presente, né, um pai que abraça, que pega no colo, que afirma quem ela é, que traz direção, proteção. A partir dos meus 12 anos, já em crise mesmo, emocional, eu comecei a namorar, ficar muito cedo. Mas era pela bondade de Deus, né? Não tive vida sexual antes. O Senhor me guardou, mas eu comecei a namorar muito cedo, ficar com muitos meninos, né? E naquele período da minha adolescência, né, a menina, quando ela não tem o cuidado do pai, né, o abraço, palavras de afirmação, ela existe uma carência muito grande na alma, né?
E eu tinha uma carência, um buraco enorme. Então, assim, a minha trajetória até os 17 anos foi muito complicada. E eu sempre estava gostando de várias pessoas ao mesmo tempo, de vários rapazes, querendo encontrar sempre alguém que suprisse aquela carência, aquela falta que eu tinha, né, da paternidade. E nesse período, né, eu fui para a igreja com 8 anos de idade, eu conheci Jesus, né, uma das minhas irmãs me levou para a igreja, e eu conheci Jesus, tive uma experiência muito forte com Deus aos 8 anos. Depois, aos 10 anos de idade, eu estava na igreja que a minha irmã congregava, e eu fui curada de bronquite. Eu vi o pastor orando por uma pessoa com problema de coluna, e eu fiquei tão impressionada com aquilo que estava acontecendo dentro da igreja. O pastor orou por ele foi curado, e foi algo assim visível, foi um sinal mesmo, um milagre que aconteceu. E eu falei: Deus, se o Senhor curou esse homem, eu quero ser curada de bronquite, porque eu passava muito mal, e ficava prostrada, fazendo nebulização, aqueles processos todos, mas eu ficava muito ruim. Eu lembro que quando o pastor chamou lá na frente se alguém queria receber oração para cura, eu fui. E nunca mais eu tive bronquite depois daquele dia que eu recebi aquela oração. E Deus começou a me marcar desde cedo. Eu comecei a ter muitas experiências com Deus, dentro da igreja, na minha casa, com sonhos. Mas eu não tinha uma direção, né, dentro da minha casa. Mas eu continuei indo para a igreja com a minha irmã. Aí depois, mais na adolescência, essa minha irmã foi embora, né, e aí do Brasil. E aí eu fui com outra minha irmã para a igreja dela, junto com o marido, e caminhei com eles até eu casar. E eles me ajudaram no processo e tudo da minha vida. Mas durante a adolescência, a juventude, mesmo indo para a igreja, frequentando culto, participando de retiros espirituais, até os 17 anos, eu estava muito dividida entre o mundo e a igreja. Mas por quê? Porque eu queria achar alguém, né? O amor que eu não tive de um pai, eu quis achar num homem. E eu nunca gostava de namorar rapaz mais novo que eu, ou da mesma idade, sempre era mais velho. Mas no meio do caminho eu conhecia algumas pessoas que eu gostava e tal, e acabava, né, ficando com os meninos, beijando, saindo naquelas festinhas de adolescente. Às vezes ficava com pessoas da mesma idade, mas eu não gostava. E nesse período todo, né, da minha vida, assim, na juventude, foi muito conturbado, muitos conflitos, muitas guerras na mente. Eu me sentia muito inferior a todo mundo, me sentia inadequada nos lugares que eu ia. Era uma luta muito grande dentro de mim, um sentimento de perseguição. Nada estava bom, eu era muito insatisfeita. Meus irmãos, eu lembro Natal, que minhas irmãs compravam presente, faziam as coisas. Eu sempre estava emburrada, com a cara triste, nunca estava satisfeita com nada. E, né, mas sem conhecimento, assim, sem uma ajuda específica, eu fui continuando, né, a viver e enfrentando as situações da vida. Até que acho que em 1997, foi um ano tão difícil para mim. Eu fiz 17 anos e eu tava vivendo uma fase assim, eu tava dentro da igreja buscando a Deus, mas eu tava num desespero de alma, numa carência de alma. Minha alma gritava por amor, por atenção, por abraço. E nesse período, no ano de 1997, foi o ano que eu mais saí da igreja, assim, participei de coisas do mundo, de festas, e comecei a me relacionar com rapazes mais velhos que eu. E numa dessas saídas, assim, eu tava num culto de jovens, e aí eu conheci um rapaz bem mais velho, muito mais velho, e ele começou a me chamar pra sair, mas ele não tinha boas intenções comigo, né? Que uma menina de 17 anos se envolver com um cara muito mais velho que ela, boa coisa não ia sair dali. E aí eu fui pra igreja, eu aceitei o convite dele. Ele foi de carro me buscar, mas não parou na porta da igreja.
e parou na rua de trás e falou: estou te esperando, né? Acabando o culto aí, eu te espero pra gente sair. Só que o meu cunhado, ele é pastor da igreja e ele sempre cuidou muito de mim. E ele começou a ver que estava acontecendo alguma coisa errada, né? E ele viu, ele perguntou pra mim quando eu tava saindo: onde você vai? Eu falei: não, vou sair com os amigos e tal. Só que ele não era bobo, né? Ele percebeu o que estava acontecendo, como homem, inclusive. Mas aí ele não me impediu. Eu saí, fui pra um barzinho com o rapaz pra gente conversar e tal. Mas eu não queria nada com ele, nada. A única coisa que eu gostava era de uma pessoa conversasse comigo, de atenção. E eu falava tanto que a pessoa às vezes ficava até cansada de mim. Mas a carência era muito grande. Até que uma vez esse rapaz falou pra mim desse jeito, que ele estava apaixonado por mim porque eu não era igual às mulheres que ele estava acostumado a sair, ou que estava interessada por ele por causa do dinheiro, do carro, e que eu era tão ingênua que ele queria namorar comigo e tal. Mas eu não quis. E eu comecei a ficar com medo porque o fato de eu ter aceitado sair com ele era pra passear, conversar, mas eu não queria nada com ele. O dia que ele tentou me beijar, eu fiquei apavorada, e aí eu comecei a me esconder, né? Só que pela bondade de Deus, né, e os livramentos do Senhor na nossa vida, esse meu cunhado um dia chegou na minha casa, sentou comigo como um pai que eu nunca tive e falou pra mim, né: você sabe que esse rapaz não quer nada com você a não ser sexo. Você é uma menina muito nova, né? E ele não vai querer, ele não tem boas intenções com você, senão ele tinha entrado na igreja. E ele não foi, ele nem entrou e nem ficou na rua da igreja, né? Pelo contrário, ele ficou do lado, no outro quarteirão, esperando, parecendo que ele tá fazendo coisa errada, né? Coisa escondida. E eu, na minha maturidade, né, aceitei o convite. Mas Deus me livrou, Deus me guardou todas as vezes que eu saía, que eu em festas, todas as vezes Deus me blindou. Porque Deus conhecia meu coração, eu tinha muito temor de Deus. E aquele dia, foi uma noite, dia de semana, eu tava em casa, eu chorava demais sozinha. E eu falei com Deus: Deus, eu quero que o Senhor tire esse vazio de dentro de mim. E eu lembro que o meu cunhado chegou lá em casa, assim, do nada, e ele falou comigo, né, que não era pra mim. Ele conversou como pai, ele olhou no meu olho e falou que esse rapaz não queria nada comigo e que Deus tinha o melhor pra mim. Foi algo assim que foi muito importante pra mim, aquela conversa que ele teve comigo. Foi uma conversa de pai pra filha. E aquele dia foi o livramento de Deus pra minha vida, e uma nova história começou pra mim ali, porque eu comecei a buscar de Deus, que eu não queria olhar mais pra nenhum homem que não fosse aquela pessoa que Deus escolhesse pra mim. Eu queria esperar em Deus, que Ele enviasse um escolhido, uma pessoa de Deus pra minha vida. E nesse processo, né, foi com 17 anos, eu comecei a buscar Deus com muita intensidade. E aí eu fui para um acampamento de carnaval, um retiro, né, que as igrejas evangélicas fazem, que a gente fica todos os dias do carnaval, né, ali em comunhão com as pessoas, ouvindo palavras, muitas ministrações. E meu coração estava todo voltado para Deus. Eu estava assim, totalmente rendida ao Senhor. E eu falei: Deus, eu creio que o Senhor tem alguém para mim, que o Senhor separou alguém para mim, e o Senhor conhece a minha vida, sabe da minha necessidade. Eu não vou olhar para ninguém, eu não vou olhar para ninguém que não seja a pessoa que o Senhor escolheu para mim. E fiz essa oração e fui para o acampamento. Mas antes de ir para o acampamento, apareceu um rapaz que já era meu amigo e tudo, e começou a falar que gostava de mim, começou a me perseguir muito. E aquilo ali começou a virar uma guerra, porque a carne, gente, ela grita contra... A carne, ela guerreia contra o espírito. A Bíblia fala lá em Coríntios que o bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, começou uma guerra. O inimigo, quando você está no propósito com Deus, ele envia pessoas, situações para te tirar o foco daquilo que Deus tem para você. E foi isso que começou a acontecer comigo. Ele começou querendo, naquele processo que eu estava buscando a Deus, aguardando, buscando a presença de Deus, ser curada por Deus. Ele enviou esse rapaz, mas pela primeira vez, eu tinha feito um jejum, né, num período de 2 meses,
E eu resisti àquela tentação. E eu me guardei para o Senhor, né? Me guardei em Deus. E fui no acampamento. E ali, nesse acampamento, eu tive a oportunidade de conhecer o meu marido. E a gente conversou e tudo, eu orei ao Senhor, falei, Deus, eu gostei desse rapaz, se for da tua vontade, né, que o Senhor permita a gente se encontrar de novo. E Deus deu uma estratégia de convidar ele para vir na minha cidade, no meu aniversário de 18 anos, e ali começou a nossa história, né, ele veio por permissão de Deus, e como eu já tinha tido uma experiência com Deus muito grande, eu falei que eu não era uma menina que queria ficar, eu queria namorar. E se ele quisesse um compromisso comigo, seria daquela forma. E ele mesmo ficou impactado com a minha atitude e ele pediu meu irmão para namorar comigo, porque eu já não tinha meu pai e minha mãe. Não, só tinha minha mãe, não tinha meu pai. E aí a gente começou a namorar. Eu comecei a namorar com 18 anos, namorei 4 anos. E com 21 anos o Senhor permitiu que eu casasse e viesse morar aqui em Belo Horizonte por conta do trabalho dele. E só que nesse processo todo eu vi a bondade de Deus, cuidado de Deus, mas na verdade o processo de cura emocional ainda não tinha acontecido, né? Na caminhada, na nossa jornada, que a gente vai se conhecendo, e aí eu casei, né, com 21 anos, Rodrigo tinha 24, nós começamos a nossa trajetória novos, assim, né, eu já tinha formado, mas fiz vestibular, não tinha passado. E eu casei com ele, a gente veio morar em Belo Horizonte, então já comecei a ser dona de casa desde sempre, desde ali do início do casamento. E aí a nossa vida começou, foi um casamento no início muito difícil mesmo. A gente passou muita dificuldade financeira, muitas lutas mesmo, mas assim, Deus foi bom, colocou muitas pessoas no nosso caminho para nos ajudar. E é uma coisa que hoje eu falo para as mulheres, né? Nenhum casamento pode andar sozinho. A gente tem que ter pessoas que nos aconselham, a gente precisa de mentores, porque a gente tem problema. Ninguém tá livre disso, nós somos pessoas diferentes e nós precisamos ser acompanhados, ser instruídos, porque ninguém foi ensinado. Nós não fizemos universidade para ser pai e mãe, para casar, né? Isso tudo você vai aprendendo, né? Na vida, no dia a dia, né? Na rotina. Então, assim, a gente passou por muitas coisas, porque eu vim de um processo emocional muito difícil e meu marido também trouxe muitas cargas emocionais difíceis da família dele. E nós dois somos dois sobreviventes que, pela bondade de Deus veio nos curando, porque no decorrer também do nosso relacionamento, nas diferenças que começou a aparecer, e eram muitas, mesmo os dois sendo cristãos, mesmo os dois frequentando a mesma igreja, muitas batalhas a gente enfrentou. Mas quando o tempo foi passando, os anos foi passando, eu busquei sempre muita ajuda, muito conhecimento, fui fazer cursos, né, para contribuir para a nossa vida conjugal, mas as ausências ainda gritavam dentro de mim. No meu caso, a ausência, né, da paternidade, ela fez um estrago muito grande. E eu quero compartilhar isso com vocês porque quantas de nós mulheres hoje enfrentamos problemas no nosso casamento porque a gente começa a colocar um peso no nosso marido, uma expectativa de um amor que só o pai pode dar pra gente, e a gente começa a cobrar do marido, do esposo, um amor que ele não tem como dar. Só o nosso pai, porque o pai, ele traz direção, o pai, ele protege, o pai, ele que forma a nossa identidade, né? Ele traz direcionamento para nossa vida. E quando a gente não tem isso, que tem essa falta, a gente vai existir um escape, né? E você vai escolher alguém, você vai sobrecarregar aquela pessoa com aquilo. E geralmente, quando a pessoa é casada, ela vai depositar essa expectativa toda em cima do marido. Então, no meu caso, muitas vezes eu quis e vivi uma história e uma cobrança em cima do meu esposo, como se ele fosse meu pai. E ele não era meu pai, né? Da mesma forma com meus irmãos. Meus irmãos me ajudaram
ajudaram minha mãe a me criar, mas eles não eram meus pais. Eles não podiam suprir aquilo que eu precisava. Eles eram meus irmãos e eles também precisavam do amor dos pais. E quantos deles também não tiveram, enfrentaram suas lutas, suas guerras, mas continuaram vivendo, rompendo, sobrevivendo, né? Mas ficaram com cicatrizes. E todos nós, com ausência de pais, pais que muitas vezes estão dentro de casa, mas são pais ausentes, ou pais que realmente são separados, né, como foi o meu caso, e às vezes a dor da mãe é muito grande, ela não sabe lidar com a situação, e ou se cala, ou agride muito o filho, despeja toda a raiva em cima do filho. Cada pessoa reage de um jeito. Umas se tornam muito agressivas, começam a amaldiçoar muito o filho, começam a brigar muito, a casa vira um tormento. Ou então se calam, entram em depressão, vivem uma solidão. Então cada pessoa é de um jeito. E a minha história não foi diferente, porque cada um tentando ajudar de uma forma. Então a gente sendo moldado pelos irmãos, então você fica sem uma identidade, né? Você não sabe para quem que você olha, porque todo mundo ali para você é a verdade, né? Mas você não tem uma referência, você não sabe quem que você vai seguir. Isso prejudica a gente. E durante muito tempo eu não sabia nem quem eu era. Eu me sentia pessoa inadequada, eu tinha um complexo de inferioridade enorme, por mais que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas eu sofri demais com um sentimento de inferioridade, com uma incapacidade, eu achava que não ia dar certo para nada, minha vida não ia dar certo em nada. E quando você tem esses pensamentos, Satanás aproveita essa brecha e vai te jogando mais para o chão, mais para baixo, mais para baixo. E quando eu engravidei da minha filha, né, da Ana Luísa, eu fui procurar ajuda, porque eu falei, eu não vou saber ser mãe, eu não vou saber cuidar dessa criança. Eu tinha muitos sobrinhos, mas nunca tinha cuidado de nenhum, né, porque eu era caçula, então não tive a experiência de cuidar de uma criança. Eu entrei em desespero, eu achei que eu não ia cuidar dela, eu não ia ser mãe, não ia conseguir ser mãe. E aí eu procurei psicóloga, comecei a buscar ajuda, porque eu queria ser exemplo para minha filha. E nesse processo todo foi muito difícil, porque como eu tive uma infância difícil, então brincar para mim era muito difícil, sentar com a minha filha era muito difícil. E eu precisei passar por esse processo, né? E Deus foi me curando, me dando graça. Eu busquei ajuda para poder brincar com ela, sentar com ela no chão, olhar no olhinho dela. E eu orava muito. Eu punha louvores dentro de casa. E ela pequenininha joelhava do meu lado e orava e cantava junto comigo desde que ela nasceu, né? Desde o ventre. Eu punha muito louvor. E eu colocava a Ana Luísa na minha barriga quando ela nasceu, assim. E bebezinha, colocava ela por cima e ficava ouvindo louvores, né? Principalmente do Diante do Trono. E ali o Senhor ia me curando, ia me restaurando, mas ainda foi muito difícil, foi muito complicado. E durante toda a vida, né? Eu fui passando por vários processos de cura, tive muita ansiedade, um nível de ansiedade muito alto, era muito agitada. E pela graça de Deus, assim, o Senhor foi cuidando da gente. E nessa jornada, né, da vida, nesses anos todos, até ter a segunda filha, Maria Eduarda, a nossa vida foi uma vida muito difícil, de luta mesmo, para chegar onde a gente chegou. Até um ponto de achar que não ia dar certo o meu casamento, pelas diferenças, pelas lutas que eu e ele enfrentamos, as diferenças de pensamento. Mas, na verdade, não era questão de diferença de pensamento, a gente sempre foi muito amigo, mas o inimigo conhecia a minha carência e a carência do meu esposo, e ele entrava nessa área e colocava a gente numa guerra violenta, ao ponto de eu odiar ele, de eu não suportar conviver com ele, e a gente chegou a ficar tão brigado uma época que trouxe um peso muito grande para nossa casa. E quando eu pensei em desistir mesmo, separar, porque eu já estava falando mal dele, eu já não estava conseguindo conviver com ele, Deus usou uma pessoa para falar comigo que não era para fazer o que eu estava pensando em fazer, porque eu queria pedir o divórcio. E Deus falou assim, olha, em pouco tempo eu vou te responder. E nesse processo da minha busca, eu sempre buscando a Deus, orando, pagando um preço de oração, de jejum, indo no monte. Nesse dia foi um dia marcante para mim, e eu
falei, Deus, eu vou te obedecer, eu não sei o que o Senhor tem para nós, eu já não tenho esperança mais. E muitas coisas já estavam acontecendo na nossa vida, mas eu nunca imaginava que Deus ia fazer o que Ele fez na nossa vida, né? Como família, como casal. Embora a gente já tivesse o ministério de mulheres acontecendo, célula na minha casa, a gente foi líder de jovens na igreja, mas nós dois ainda andávamos muito em desacordo. Existia algo que nos separava, né? Porque a gente andava, e a Bíblia fala que um reino dividido ele não subsiste. Como andarão dois juntos se não tiver acordo? E foi uma situação assim de muita guerra, porque o inimigo ele não quer ver a gente cumprindo o propósito de Deus. E quando a gente se posiciona em oração, ele vem, ele tenta de tudo quanto é jeito para destruir os planos de Deus para nós. Mas quando Deus olha o nosso coração e vê sinceridade em nós, e vê obediência em nós, Deus ele entra com a providência dele, com o milagre dele, com as mãos poderosas dele, e muda aquela história. E Deus entrou dentro da minha casa, na minha vida, e ele começou a mudar as coisas, né? Colocar as coisas no lugar dentro da nossa casa. E eu comecei a me posicionar, entendendo o papel do meu marido, entendendo o meu papel. E aí, nesse processo, né, já estava nascendo uma igreja dentro da nossa casa. E uma igreja com propósito. Tanto que o Senhor trouxe o nome para nós, que chama Igreja Vida com Propósito. E nós somos abençoados, né, pelo pastor da igreja que a gente congregava. E Deus mostrou para ele que a gente estaria à frente de um ministério. E ele nos abençoou, ele nos enviou para cumprir o chamado de Deus para nós, porque quantas vezes o inimigo tentou separar eu e o Rodrigo. E hoje a gente está nesse projeto, né? Nesse ministério que o Senhor nos deu, essa identidade. E nós estamos rompendo em fé, né? É uma igreja pequena, dentro da cafeteria que começou o Ministério de Mulheres. E por que eu tô falando isso? Porque quantas mulheres enfrentam tantas guerras na sua caminhada, elas querem desistir no meio do caminho, porque elas não veem solução para suas dores, para suas memórias. Mas eu quero te encorajar a continuar a crer, a não desistir, porque a obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar. E a Bíblia fala que os nossos dias estão todos escritos e determinados. Está tudo escrito e determinado. Nós precisamos aprender a orar e acessar esses lugares em Deus para descobrir quem nós somos no Senhor, para que a gente possa viver os sonhos dele aqui na terra. Porque o inimigo não quer que a gente descubra quem a gente é em Deus. O que eu e você fomos chamados para fazer. Ele não quer que a gente descubra. Porque o propósito de Deus para nós é que a gente glorifique o nome dele. Nós nascemos para glorificar o Senhor, para nos relacionar com Deus, e não para sermos pessoas religiosas que vão à igreja no domingo. Não, Deus quer um relacionamento. E eu busquei esse relacionamento desde os 17 anos de idade, quando eu tive uma experiência com Deus, e que foi que Deus me livrou de tantas coisas ruins, e que me fez chegar numa casa, num casamento, numa família, né, abençoada. Mas eu tive muita luta, muita guerra. Não existe família perfeita. Existem pessoas que estão dispostas a renunciar, a consertar. Existem pessoas que estão dispostas a amar e a perdoar, né? Porque o amor e o perdão não é sentimento, é escolha. Nós somos diferentes, então a gente precisa dialogar, conversar e falar, olha, eu perdoo você, a gente pensa diferente, mas vamos acertar as coisas aqui. E quando você se abre, quando você é verdadeiro, quando você é transparente, Deus entra e o inimigo não tem lugar. Muitas vezes a gente fica ferido e fica ali cultivando aquela ferida porque a gente não tem coragem de pedir perdão ou perdoar. E aquilo ali vai só criando, aumentando aquela dor, aumentando aquela ferida. Mas eu quero te falar, não deixe isso acontecer na sua vida. Não cultive a ferida, cultive o amor. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você planta falta de amor, você vai colher falta de amor. Se você planta falta de perdão, você vai colher falta de perdão. Mas se você é uma pessoa disposta a amar, a perdoar, se você é uma pessoa disposta a consertar, Deus vai te ajudar a chegar no lugar que você tem que chegar. Então, não desista na sua caminhada.
Não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Tudo tem um tempo para se cumprir. Tudo tem um propósito. Se eu fosse olhar a minha história, eu não ia dar certo. Mas o Senhor, Ele sonhou comigo. Ele sonhou com a minha história. Ele escreveu a minha história. E hoje eu tô aqui para a glória de Deus. Eu não tenho que suprir expectativa de ninguém. Eu não tenho que ser aquilo que as pessoas querem que eu seja. Eu tenho que ser e viver aquilo que Deus sonhou para que eu vivesse. Então, quando eu comecei a me conhecer, a me descobrir, eu comecei a parar de querer agradar as pessoas. Ou então ficar sofrendo por causa delas, do que elas falavam a meu respeito. E aquele sentimento de inadequação, ele foi saindo de dentro de mim. E eu fui vendo o meu valor, conhecendo o meu valor, sabendo quem eu era. Eu não tinha um pai terreno, mas eu tenho um pai celestial que me ama. E que ele tem cuidado de mim, que ele tem me dado tudo que eu preciso. Então, da mesma forma, você pode viver essa vida de plenitude. Ainda que você não teve um pai terreno, você tem um pai celestial que te gerou no ventre da sua mãe. Porque a Bíblia fala que antes que você viesse para o ventre da sua mãe, ele já tinha sonhado com você, antes da criação do mundo. Então o Senhor, ele já nos amou antes de que a gente viesse para a terra. O Senhor nos amou, o Senhor sonhou conosco. Então, assim, hoje eu sei o amor que Deus tem por mim e eu sei aquilo que eu fui chamada para fazer. Mas não pense que mesmo assim eu não enfrente guerras e lutas, porque elas existem todos os dias. Eu tenho que lutar, eu tenho que vencer, eu tenho que acordar da cama, agradecer, falar assim, obrigado por esse dia, abençoe esse dia, me ajuda a viver esse dia. Porque tem dia que às vezes a gente não quer nem levantar da cama, é tanta luta, é tanta guerra e você tem que romper. Então eu quero te encorajar a não desistir da sua história, não desistir da sua casa, não desistir dos seus sonhos, dos seus filhos. Porque os nossos filhos precisam da gente. Nossos filhos precisam que nós sejamos referências para eles. Nós não somos perfeitos e a gente tem que ser sincero com eles, honesto com eles, verdadeiros, mostrar para eles, olha, hoje eu tô mal, às vezes eles vão ver você mal, ou então, ou você gritando, ou você trancada num quarto, triste, amargurada, mas ele precisa ouvir da sua boca. Você precisa sentar com seu filho e conversar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Mas eu preciso de vocês. Eu preciso também da ajuda de vocês. Nós não podemos entrar para dentro de um quarto, fechar a porta e ficar curtindo a tristeza ou a depressão. Mas precisamos entrar para dentro do quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. Porque a Bíblia fala que quando a gente entra para o quarto e ora ao nosso Pai em secreto, o nosso Pai que vem em secreto, ele vai nos recompensar. Então, se é para entrar para o quarto, vamos entrar para ajoelhar e orar e buscar uma cura, uma restauração. Porque nós temos um Deus nos céus que se importa conosco. Um Deus que nos ama e que enviou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então, se hoje eu estou aqui, foi pelo amor de Jesus. Foi pelo amor do nosso Deus que enviou Jesus para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Então, eu quero profetizar isso na sua vida, em nome de Jesus, que você não vai viver a história dos seus pais, que você não vai viver repetição de história. Eu não sei que tipo de referência seu pai foi para você, se foi um bom pai, se foi um pai que amou você, que te pegou no colo, que te abraçou, que declarou palavras positivas para você, palavras de afirmação, que declarou quem você era, quem você seria, que abençoou a sua vida. Mas se você foi essa pessoa que não teve esse amor, esse cuidado, essa proteção, o Senhor, ele te ama e te chama para ter um relacionamento com ele. E a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus se não for por Jesus. Então, se você precisa desse pai, de um pai que venha cuidar, que venha te amar e te proteger, esse pai é o nosso Pai Celestial. Se o seu pai terreno não foi esse pai que cuidou de você, se a sua mãe não foi essa mãe que supriu e nutriu amor na sua vida, o Senhor, ele pode suprir, preencher todo o vazio de seu coração. E você não precisa viver com a expectativa na vida das pessoas, para que as pessoas supram suas carências, mas que você venha buscar em Deus suprir as suas carências, as suas necessidades. Então, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. E hoje eu sou
um testemunho vivo disso, de tudo aquilo que eu tô vivendo. E por isso que eu sempre passo por aqui e falo, mulheres, convidando as mulheres a estar participando conosco nesse chá, participando desses encontros, porque são encontros de cura, são encontros de vida, vida de Deus. E eu quero abençoar a sua vida nessa noite, nesse momento, eu quero abençoar você, para que você venha receber esse amor de Deus no seu coração. Se te falta algo, que muitas vezes você está ali esperando um namorado, esperando um filho, esperando um seu amigo, sempre esperando de alguém aquilo que te falta e que ninguém vai suprir, nenhuma pessoa vai suprir aquilo que te falta, só Deus vai preencher esse vazio no seu coração. Eu quero orar por você e que Deus venha mudar a sua história, que você venha conhecer esse verdadeiro amor, que supre, cura o nosso coração e que faz você não ter falta de nada, nada, mas venha viver uma vida de plenitude, de paz, sabendo que não são as pessoas que vão preencher o que você precisa. Você vai aprender a viver com elas, vai aprender a amá-las, a reconhecer os pontos fortes delas, não só as fraquezas, mas os pontos fortes das pessoas. Deus vai nos ensinando a viver e a conviver com as pessoas, além daquilo que a gente vê ou daquilo que a gente foi ensinado a ver, né? Porque muitas vezes a gente é acostumado a julgar, a criticar, né? A amaldiçoar. Mas quando você muda a sua visão, a forma de você ver as coisas, Deus começa a nos curar. Então eu quero orar por você nesse momento e que o Senhor, ele venha mover o seu coração, venha inclinar o seu coração e quebrantar o seu coração. Então eu te convido a fechar os seus olhos nessa hora comigo e fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está escutando, ouvindo esse vídeo, ouvindo, ó Deus, a minha história, ouvindo a tua palavra. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha sondar cada coração, o Senhor venha curar as memórias de cada pessoa, ó Deus, onde esse vídeo vai chegar, que o Senhor venha curar, Deus, as lembranças dolorosas dessas pessoas. O Senhor venha apagar da memória delas toda lembrança dolorosa. O Senhor venha trazer cura para a alma, para a mente, Deus, de cada uma, Senhor. Deus, que o Senhor venha preencher o vazio do coração de cada pessoa. Que o teu amor venha encher cada casa, cada vida, Senhor. Cada coração nessa hora. E eu oro, Pai, para que a tua presença possa envolver cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer paz nos corações, venha restaurar a alegria, venha restaurar a esperança. E venha, Deus, em nome de Jesus, derramar o teu amor, o teu perdão em cada coração. Que o Senhor venha escrever uma nova história, Senhor, na vida de cada pessoa, Pai. Que em nome de Jesus, cada pessoa que, ó Deus, ouvir essa mensagem, ela venha ser curada, ela venha ser tocada pelo Senhor. E que a vida dela venha ser mudada e ela venha ter um encontro real com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso Pai Celestial, que o nosso Deus dos céus, que o Senhor se revele a cada um como Pai, ó Deus, que cada um precisa, porque Tu és o Criador da vida. Que o Senhor possa, Deus, soprar a vida do Senhor em cada coração agora. É que eu te peço em nome de Jesus, restaurando a história, restaurando a vida, restaurando a alegria de cada um, em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.